Por que creio em Deus? Essa é uma pergunta cada vez mais relevante e que, se a gente não parar de fato para refletir, se as igrejas não pararem para ir em direção a elas e confrontar, né, essa pergunta e diversas outras, teremos grandes problemas com a nossa fé. Principalmente porque a geração atual, os jovens adultos, os adolescentes, crianças, eles são, por exemplo, muito mais questionadores do que eu era, que nasci na década de 90. Além do que, é a própria Bíblia que fala para a gente estar pronto a responder o porquê da nossa fé. Nesse vídeo de hoje, eu quero trazer uma reflexão que eu dividi em 4 tópicos. Primeiro, eu vou contar um pouco do início da minha fé, como foi o início da minha caminhada cristã. Depois eu vou falar sobre um momento que marcou muito, que foi quando eu me deparei com a doutrina calvinista pela primeira vez e a coisa começou a fazer um pouco de lógica na minha cabeça. Depois uma outra fase disso tudo, dessa jornada, que é a crítica textual, que também não pode ser ignorado, tá? Se você quiser que o cristianismo continue sendo a religião principal do Brasil e que a gente não viva, por exemplo, um momento de pós-evangelho ou pós-cristianismo, como a Europa está enfrentando agora, onde igrejas clássicas estão fechando para poder virar bar, boate, cafeteria, livraria, secular e coisas do tipo. E no final, algumas reflexões sobre isso tudo a respeito da autenticidade da fé. Porque geralmente as pessoas associam a fé no Deus cristão, no Deus da Bíblia, a quem não raciocina, a pessoas incultas, aquelas pessoas que não puderam estudar muito, a quem não entende nada da vida, a quem não reflete sobre a vida, e do outro lado colocam os ateus como os sábios supremos da humanidade. Mas não é assim. Isso tudo é só mais uma falácia dos nossos dias. Assim como existe direto na política, em diversos outros tipos de debate quando você tenta polarizar a coisa. Mas vamos aqui para o início. Eu quero primeiro comentar, né, como é que começou a minha fé em Deus. O porquê de eu crer em Deus. Desde pequeno, eu tive contato com pessoas maravilhosas, né, mas destaco aqui principalmente meu tio-avô Edmar, que era o esposo da minha tia Tezinha, irmã da minha avó paterna, Lucinda, que é a mãe do meu pai. Esse meu tio, Edmar, né, nós tínhamos uma rotina muito definida. Todo sábado ele me buscava na casa da minha avó, nós íamos na feira, comprávamos um peixe, depois íamos para casa dele com a minha tia. Eu escolhia a cor do arroz pelo sazon, não recomendo ninguém comer, mas tudo bem. Eh, Foi uma parte muito feliz da minha infância e muito gostosa também por causa do arroz. E depois disso que nós tínhamos, né, aquela refeição nós 3 ali, era uma coisa muito muito boa, uma das melhores memórias que eu tenho na minha infância até hoje. Depois disso tudo, meu tio sentava comigo na calçada, e ele sentava na cadeira de balanço dele, talvez isso tenha acontecido em 1995, 96, por aí, e ele lia a Bíblia para mim, para uma criança pequenininha. Provavelmente na ARC, ACF ou alguma tradução do tipo, porque só elas existiam, né, ou pelo menos só elas circulavam ali no círculo da Assembleia de Deus, de onde nós éramos. E eu lembro que meu tio, ele lia os textos mais difíceis propositalmente. Pelo menos parecia para mim que era tudo propositalmente, e eu me perguntava: "Por que Deus criou a gente?". E ele sempre falava: "Para o seu louvor". E aí, como criança, eu ficava imaginando assim: "Ah, então quer dizer que Deus me criou para ficar cantando", não é? Louvor, cantar e tal, mas não é bem isso. Também, mas não é bem isso. E eu lembro que meu tio contava histórias sobre o dilúvio, sobre a Arca de Noé, sobre anjos, demônios, a Torre de Babel, a confusão das línguas e tudo isso que a gente encontra ali no livro de Gênesis.
Pra muita gente é só uma historinha, um mito. E isso meio que criou uma semente dentro de mim, por querer lidar com a fé através de um livro que meu tio Edmar me apresentou quando eu era criança. Já desde aquela época eu comecei a fazer minhas perguntas. Lembro uma vez quando eu perguntei para o meu pai, quem era o pai de Deus, né. E se o pai é pai de Jesus, quem é o pai dele? É uma pergunta muito boa. Claro que hoje eu consigo compreender que ela não faz muito sentido, mas pra uma criança questionar faz bastante até. Mas o fato é que os parentes que moravam comigo na minha casa mesmo, principalmente ao longo dos próximos anos da minha vida, eles não frequentavam tanto a igreja, assim, né, exceto minha avó, que era da Igreja Batista Peniel, lá em Realengo. Fato é que com 12 anos de idade, eu já tinha lido um pouco da Bíblia, usando a Bíblia de estudo do meu pai, dentro de casa, sozinho, peguei assim e comecei a ler. E até comecei a ler por Apocalipse, não entendi nada, e aí por isso eu fui começar a ler desde Gênesis. Mas com 12 anos eu não queria mais ir para a igreja. Não queria mais ir para a igreja. Primeiro que eu era de uma igreja que o culto começava às 18h30, terminava 11 horas da noite no domingo. E eu sabia que segunda eu tinha que ir para a escola. E criança queria brincar, jogar videogame e tal, não queria ficar ali. Era uma igreja que tinha muita gritaria, quase não tinha ensino bíblico, era muito para esse lado de revelação, profecia e tal, não sei o quê. Um misticismo que eu não encontro dessa forma, pelo menos, como era ali nas escrituras. Isso sempre me incomodou, mesmo com 12 anos de idade. E aí eu lembro que eu parei de ir para a igreja. Eu sempre arrumava uma desculpa, eu estava sempre com dor de cabeça, eu não queria ir, não sei o quê, as pessoas iam deixando eu não ir com o passar do tempo. Porque a história parecia não bater muito, sabe? Não fazia muito sentido para mim. E eu fui voltar a frequentar a igreja, na verdade, 2, 3 anos depois, quando um cantor amigo da minha família, ele foi se apresentar na igreja do cunhado dele, pastor Natanael, lá na Assembleia de Deus de Inhaúma, no Rio de Janeiro, né. O cantor Marco Aurélio estava indo cantar lá, eu gostava muito dele, né, gosto até hoje, claro. E eu lembro que quando eu cheguei lá, era uma quinta, e eu só quis ir porque eu não botei na minha cabeça que eu estava indo para aquele ambiente, que eu estava meio que fugindo aos domingos ao longo de 2, 3 anos. Estava indo ver uma pessoa que eu gostava muito. E eu lembro eu parado no sinal de trânsito e muita coisa vindo na minha mente, uma sensação que as coisas iriam mudar, principalmente a minha experiência com Deus e com o convívio, né, com o aprendizado. Porque a única experiência boa em relação à religiosidade que eu havia presenciado até então era lá na minha infância com meu tio, comprando peixe e lendo a Bíblia para mim, sentado na cadeira de balanço com 4, 5 anos de idade. Mas quando eu cheguei nessa igreja, eu ainda lembro, a cadeira era uma cadeira, sabe aquelas cadeiras da escola que nitidamente tentaram pintar para poder usar na igreja, só que não ficou muito bom o negócio, você conseguia ver escrito ali, escola, um pouquinho. Eu olhei assim e falei: "Rapaz, o clima aqui tá diferente, é um negócio um pouco mais simples, mais leve". As pessoas parecem que não estão muito preocupadas com aparência e todas aquelas coisas que me incomodavam muito aos 12 anos de idade já. Era um clima realmente familiar, né, até porque eu estava indo para lá em Inhaúma, né, eu ia com a minha tia Janete e com a minha prima Raquel. Eram momentos muito bons, talvez tenha sido o melhor momento que eu desfrutei na minha vida até hoje, em relação a ir numa igreja, a conviver, né, em uma igreja, embora eu morasse muito longe e só estivesse lá às quintas, mas era marcado por muito estudo bíblico. E ali a coisa começou a fazer um pouco de sentido na minha cabeça. Eu não me considero pentecostal, mas eu via o estudo bíblico sendo uma coisa muito séria ali. O pastor Natanael, ele sempre levava pregadores de fora e
me parecia, pelo menos na época, era a sensação que eu tinha como um adolescente, ali já nos 15 anos de idade, que gostava muito de estudar a Bíblia, que eu estava sendo alimentado meio que pela nata, assim, sabe? Pessoal muito bom. Você vê que não era gente que falar coisa que tirou da cabeça, sem fundamento nenhum. E aquilo me marcou muito positivamente. Os anos foram passando, eu não lembro exatamente por que nós paramos de ir lá, provavelmente por N situações, a gente morava muito longe, nós éramos lá de Realengo, né. Os anos se passaram, a vida foi seguindo, fui para outras igrejas, muita coisa aconteceu, e muitos anos depois, numa madrugada durante o internato, um amigo comentou a respeito de Deus escolher as pessoas que são salvas. Eu na hora falei: "Não, pô, isso tá errado". Ele: "Não, pô, tá certo". E eu jurei pra ele que eu ia provar que ele estava errado. Aí eu passei 6 meses em internato, que eu deveria estar estudando para me formar, eu passei 6 meses estudando a Bíblia. Exaustivamente, eu levava a Bíblia para a sala de aula. Quando a gente estava na sala de aula, eu não prestava atenção em nada que os professores estavam falando, só na Bíblia. E eu estudei muito tentando provar que ele estava errado. Uma certa madrugada, deitado na minha cama, refletindo, eu cheguei à conclusão que era eu que estava errado e como se o mundo tivesse se aberto, assim, na minha mente naquela noite, foi uma explosão de sensações e emoções, como se eu estivesse sendo atingido, de fato, pela primeira vez na vida que tive a compreensão do que era a graça de Deus. A partir daquele ponto, a teologia começou a ter lógica para mim. Ela começou a fazer sentido, porque eu conseguia entender uma coisa da Bíblia racionalmente, eu conseguia entender por que aquele texto ali fazia sentido para mim. Isso é uma coisa muito importante, porque se não faz sentido, se você não consegue explicar o porquê de certas passagens da Bíblia serem como são, provavelmente alguém vai um dia te fazer uma pergunta e você vai ver que sua fé, sabe, não é bem fundamentada. E se você for uma pessoa crítica, né, consigo mesma, você pode chegar à conclusão que, sei lá, talvez eu creio em Deus porque, porque Deus existe, é claro que Deus existe. Não é assim, não é assim. E o pessoal que está vindo agora, eu tenho 32 anos, os jovens de 16, 18 anos, eles não vão engolir essa desculpa. Eu sou cristão porque meu pai disse que Deus existe, então eu acredito. Não, você pensa criticamente, você raciocina em cima disso. A Bíblia começou realmente a se encaixar mais, sem mais contradições. Por isso que até hoje eu me identifico plenamente com a soteriologia calvinista, pelo menos a parte soteriológica. Anos depois, já depois de ter feito seminário de teologia, eu me deparei com diversas dúvidas e questionamentos sobre crítica textual. Eu não vou entrar minuciosamente aqui nisso, porque não é um vídeo sobre crítica textual, é um vídeo de por que eu acredito em Deus. E a crítica textual no início foi uma coisa que me deixou assim, pô, calma aí, mas será que isso aqui não está colocando em xeque então? Será que as evidências não estão colocando em xeque a autoridade da Bíblia, a inspiração bíblica? E se coloca, acabou, o castelo todo ruiu. Só que na verdade não. Quando você estuda um pouco de crítica textual, e você meio que só, sabe, segue os papagaios de pirata, que só repetem o que foram repetidos ao longo das décadas e séculos, aí sim, sua fé pode naufragar. Mas se você for estudar de fato, a fundo o negócio, ela vai se tornar muito mais fundamentada. Porque você vai ver na Bíblia, na prova documental, na estatística, inclusive, o porquê que Deus existe. A crítica textual ela não mina a fé. O ecletismo textual, ele vai minar a fé. E eu concordo 100% com Bart Ehrman, que o ecletismo textual destrói a Bíblia. Destrói a Bíblia. Por isso que eu não sigo o ecletismo textual, sigo a teoria do texto majoritário. Texto tipo bizantino. Mas é assunto para outro dia. De qualquer forma, eu quero trazer umas pequenas reflexões para a gente poder encerrar. Na verdade, eu contei toda essa história para poder te mostrar que eu creio em Deus porque ao longo da minha vida eu questionei muita coisa.
sabe? Eu acredito que Deus existe, não é porque eu me sinto confortável com a existência de Deus. Muita gente fala que divindades são coisas criadas na mente humana para você se sentir mais confortável. Mas será que é verdade? Porque eu olho para a maioria dos ganhadores de prêmio Nobel e eles acreditam em Deus piamente. Eu olho para ateus hoje em dia e eu vejo que são pessoas, né, vistas como descoladas pela sociedade. Mas será que são de fato? Será que não é uma narrativa isso tudo? E uma das reflexões que eu sempre fiz é que a ordem não vem do caos. João capítulo 1, versículo 1 identifica o Senhor Jesus com o Logos. E é muito interessante. O apóstolo João está escrevendo isso. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Muitas traduções colocam no princípio era o Verbo. Outras colocam no princípio era a palavra, ou aquele que é a palavra. Mas o termo ali em grego é Logos. Como João escreveu isso, e ele morava na cidade de Éfeso, e 400 e poucos anos antes de João escrever essas palavras, Heráclito de Éfeso, um filósofo, já falava sobre uma ideia de logos, que seria uma razão universal que ordenava todas as coisas e tudo veio, né, era como se fosse uma ideia de divindade suprema racional da razão, como se fosse isso. Um pouco diferente do logos de João, mas nesse ponto, idênticas. Mas de qualquer forma, a Bíblia apresenta Jesus como aquele que mantém as coisas, ele é o que de fato ordena tudo, que impede que a vida, que o universo, que as leis da física entrem em colapso e tudo simplesmente deixe de existir. A ordem a ordem nunca surge do caos. Se eu pegar isso aqui, tirar todos esses raminhos e jogar espalhado aqui na minha mesa ou no chão, não vai virar nada ordenado, vai ser só uma bagunça. Então quer dizer que uma explosão ela não vai gerar leis da física. Isso tudo é mentira. Não acontece. Então você percebe que para o universo ser tão perfeitamente sincronizado como é, tem que ter alguma coisa, pelo menos, organizando tudo. Todo outro início proposto, por exemplo, a teoria dos astronautas antigos, né, daquele livro Eram os Deuses Astronautas e diversos outros, vão dizer que não existe Deus. Esse negócio de Deus da Bíblia não existe. Foram seres do espaço que vieram aqui, hibridizaram com a raça humana e nos forjaram, nos criaram, ou pelo menos nos fizeram como somos hoje. Ok. Quem fez esses seres? Ah, não sei. Tá. De qualquer forma, você vai voltando e você vai ter que chegar em alguém ou em alguma coisa. E se fosse uma coisa, o universo perderia todo o seu aspecto pessoal que nitidamente ele tem. Então precisa que o ponto inicial seja alguém. A gente também vive num mundo de verdades relativas, né? Aí alguém pode falar, não, mas isso é verdade para você. Outro dia eu estava vendo um podcast sobre questões de neurociência e um camarada falou assim, não, claro que verdade absoluta existe. Se eu pular de um prédio, eu morro. E aí o outro questionando ele falou assim, não necessariamente. Como aí? Como assim não necessariamente? Ah, não, pode ter uma piscina lá embaixo, uma cama inflável. Calma aí. Fato é, se eu pular de um prédio, eu morro. Ponto. As pessoas querem questionar as coisas mais lógicas. E aí tentam, não, mas e se isso está? Se isso acontecer, aí eu não estou falando se eu pular de um prédio. Eu estou falando se eu pular de um prédio em uma cama elástica. Mudou a situação. Existe uma grande vontade das pessoas de que não exista a verdade relativa. Só que ela existe. Você faz parte de um universo ordenado, ordenado por alguém, esse alguém é pessoal. E se tudo isso é dessa forma, a verdade existe, sabe por quê? Talvez eu experimente uma coisa como verdade por causa das minhas experiências, das minhas crenças e tal. Só que se toda a realidade ela começou de alguém, o que é a verdade? A verdade é o ponto de vista desse alguém, entende? A verdade é o ponto de vista
de Deus, do Criador, a verdade absoluta. Eu posso interpretar que o mundo está de um jeito e eu posso estar errado, mas o jeito que Deus interpreta não está errado, porque tudo começou dele, ele faz tudo acontecer. Então a verdade absoluta existe, você só precisa procurar qual é. Por meio da crítica textual, eu entendo que ela está na Bíblia. Por diversas outras coisas, evidências internas, externas e tudo mais. Mas eu preciso confessar, antes da gente encerrar esse vídeo, que na verdade é muito difícil para mim fazer um vídeo dizendo por que eu creio em Deus. Porque são 32 anos meio que raciocinando sobre isso, pensando sobre isso, não se Deus existe ou não, mas vendo Deus em tudo, entendendo como tudo funciona e sempre existe o aspecto Deus por trás. Ah, mas é uma forma que você criou na sua mente para poder facilitar. Não, não é. Não é. São pontos de lógica básica. Muito básica. Eu penso que o único motivo para alguém não crer em Deus, se ela segue um raciocínio, porque pelos raciocínios que eu já tive em toda a minha vida, não crer significa loucura ou ser cego, né? A própria Bíblia fala em Romanos que Deus cegou a mente dos homens por causa dos pecados deles. Para mim, o único motivo de alguém não crer, dois, ou essa pessoa está cega, então ela não pode crer, ela foi proibida de crer, ela foi banida da fé, ou ela foi bloqueada de receber a fé, falando de um jeito um pouco mais preciso teologicamente, ela não quer. Não é que ela raciocinou sobre tudo e ela realmente acredita que tudo em ordem, de um jeito pessoal, fazendo sentido, tudo surgiu do nada. Ela não acredita nisso. Ah, Deus não existe, a moral não existe, nada, é tudo por acaso. Ela não acredita nisso. Se ela raciocina, se a mente dela não está bloqueada, ela não acredita nisso. Ela pode querer acreditar nisso. São coisas muito diferentes. Por que creio em Deus? Porque eu existo? Porque eu continuo existindo? Se Deus não existisse, se ele não fosse pessoal e ele não fosse como a Bíblia revela que ele é, eu já não existiria mais há muito tempo. E antes de eu não existir há muito tempo, o universo não existiria mais há muito tempo. E porque a ordem não surge do caos. E claro, porque a Bíblia ela se explica sem contradição de uma forma maravilhosa, escrita ao longo de diversos séculos por línguas diferentes, pessoas diferentes, culturas diferentes, preservada sobrenaturalmente por Deus, usando até estatística matemática, por meio do texto majoritário. Eu te convido a olhar a fé cristã e a Bíblia de uma forma que talvez você nunca tenha visto antes, porque o seu pastor proíbe que você pergunte sobre a Bíblia, que você questione sobre a teologia, que você questione até se Deus existe. Em dado momento, pode ser um questionamento válido, porque existem provas de que ele existe. A Bíblia fala que as coisas criadas dão testemunho daquele que as criou. E se Deus te deu um livro, será que não é para você ler? E você questionar o que está ali? Senão, ele teria dado só profetas e eles nunca teriam escrito nada. E a gente seguiria até hoje numa espécie de misticismo cristão. Boa parte do Brasil vive isso, infelizmente. E é por isso que o cristianismo brasileiro ele é tão insípido, ele se perde tanto. Parece que é um protestantismo sem reforma, sem Bíblia, sem fé genuína.